Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra computativa na nossa sequência de aulas em extensões de anéis. O objetivo da aula de hoje é calcular o feixe integral de um anel de polinômios. E aí, para começar a andar nessa direção, a gente vai começar provando uma proposição que é um dos enunciados do famoso teorema de Kronecker, que é basicamente provar que se eu tiver um polinômio mônico de grau maior ou igual a 1, que seja não constante, é sempre possível achar um anel, um superanel, digamos assim, um anel que contém o anel original, onde nesse outro ambiente esse polinômio tem uma raiz pelo menos. Então a gente vai supor que eu tenho um anel qualquer, A é um anel, e F é um polinômio em uma indeterminada, mônico e de grau maior ou igual a 1. Tá? Só para... Porque se ele for uma constante diferente de zero, pode ser um anel que for, que ele não vai ter raiz, né? A não ser que fosse um anel nulo, mas aí não tem muita graça. Então a gente vai mostrar que existe um atil superanel de A. Ou seja, dizer que atil é um superanel de A é dizer que atil é um anel onde A é um subanel de atil, tá? É isso que é a noção de superanel, é o contrário de sub, né? Você tem subconjunto e superconjunto, é a mesma coisa. Só que nesse caso anel, tá? Onde F se fatora por um produto finito de polinômios nesse anel de polinômios atil x e eles são mônicos de grau 1. Mônicos de grau 1, tá? Então, as raízes desse polinômio A vão estar nesse atil, tá? E aí, como é que a gente prova esse resultado? Vai ser por indução sobre o grau. Porque aqui eu já tenho, por hipótese, que o polinômio f original é um mônico, né? Com grau maior ou igual a 1. Então, para o caso n igual a 1, a gente vai fazer por indução sobre n igual ao grau de f. Aqui é maior ou igual a 1 por hipótese. Então, para n igual a 1, é óbvio, né? Porque para n igual a 1 eu vou ter um polinômio mônico de grau 1. Então, ele já é a fatoração dele mesmo por um produto finito por mônicos de grau 1. Então, para n igual a 1 é óbvio. É imediato. Só pegar ele mesmo. Então, a gente vai supor agora que o n é maior que 1. Vai supor que n é maior que 1. E que o resultado seja verdadeiro para polinômio de grau n menos 1. Então vamos supor que o resultado é verdadeiro para n menos 1. E aí a ideia de você encontrar um superanel que tenha pelo menos uma raiz de f é a mesma ideia que a gente faz quando a gente quer encontrar uma raiz do polinômio x ao quadrado mais 1. Esse polinômio está definido em R, a gente já sabe que em R não tem uma raiz para isso, mas a gente usa uma maneira de produzir artificialmente uma raiz fazendo isso daqui, ó. A gente quocienta pelo polinômio x ao quadrado mais 1. Aqui embaixo, se a gente usar aqui a f barra como sendo a classe de f módulo esse ideal, aqui embaixo o x ao quadrado mais 1 barra ao quadrado é o 0 barra que está aqui, certo? E aí a gente pode ver o R imerso aqui dentro. Tem um morfismo injetivo que vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então eu posso enxergar o R aqui dentro, no meio desse morfismo injetivo, e aqui dentro o x barra é o nosso famoso I, constante imaginária, né? I ao quadrado mais 1 dá 0, tá? Então aqui a gente vai fazer isso também, só que vai fazer num nível mais geral, digamos assim. Então como é que a gente produz pelo menos uma raiz para esse polinômio f? A gente vai considerar esse anel aqui, ó. Ainda não é o atil que eu estou procurando.
mas já vai ser um passo para chegar nele, que é, eu vou quocientar o anel de polinômios pelo ideal gerado por esse f. Tá bom? E aí, a gente vai considerar esse morfismo aqui, ó. Esse morfismo de anéis aqui. Eu vou chamar aqui de φ, que sai do anel A original e vai nesse alinho, que faz o quê? Ele pega um elemento A e leva, ele vai ser a composição da inclusão de A no anel de polinômios A de x, composto com um morfismo quociente de A de x pelo quociente pelo ideal gerado por f. Tá? Então, isso aqui vai ser a classe desse elemento gerado, a classe desse elemento módulo ideal gerado por f. Tá? Então, isso aqui é o morfismo de anéis, e aí um fato que a gente precisa verificar é que esse morfismo é injetivo, vai ser bem fácil, justamente porque esse polinômio aqui é mônico. Tá? Então, por conta desse polinômio ser mônico, a gente consegue mostrar sem grandes dificuldades que φ é injetivo. Essa é a afirmação que a gente vai provar. E de fato isso acontece porque, se a gente pega um elemento no núcleo de φ, quero mostrar que ele é zero, né? Então, dizer que A está no núcleo de φ, isso quer dizer que φ de A é o zero, desse anel quociente, então isso é a mesma coisa que dizer que o A está no ideal gerado por f, né? Então, o A está no ideal gerado por f, lembra que esse ideal aqui é no anel de polinômios, então isso aqui implica a existência de um G pertencente ao anel de polinômios, para o qual A é G vezes f. E aí, caso o A seja diferente de zero, olha só o que vai acontecer. Se o A, eu quero mostrar que o A é zero, né? Se o A for diferente de zero, então eu posso olhar para o grau desse cara, o grau dele é zero, certo? O grau dele está definido e é zero, que é uma constante não nula. Só que, por um lado, o grau de A é zero, como um elemento do anel de polinômios, só que por outro lado, isso aqui é o grau de G vezes f. De G vezes f. E claro, né, se a gente supõe que o A é diferente de zero, em particular o G é diferente de zero. Então a gente pode falar tanto o grau de G quanto o grau de f. E aí não é verdade em geral que o grau de G vezes f é o grau de G mais o grau de f, a menos que a gente esteja num domínio. Tá? Mas como a gente sabe que o f é mônico, o fato do f ser mônico me dá, nesse contexto, a veracidade desse resultado. Porque quando eu olho para o coeficiente líder de G vezes f, como o coeficiente líder de f é a unidade, o coeficiente líder de G, por definição, é diferente de zero, então a unidade vezes alguém diferente de zero é diferente de zero, porque é a mesma coisa, né? Isso aqui, o coeficiente líder de G vezes f é o próprio coeficiente líder de G. Tá? Então, como ele vai ser diferente de zero, então nesse caso aqui, vale que o grau do produto é a soma dos graus. Porque o f é mônico, sempre. Tá? Se o f é mônico, essa igualdade aqui é sempre satisfeita, você não precisa estar num domínio para isso. Só que agora, isso daqui é o quê? O lance é que a gente vai ver que, pelas hipóteses que a gente tem, o zero vai ser igual a alguma coisa que é pelo menos 1. Porque o grau de G eu não sei quanto é, mas eu sei que é maior ou igual a zero, porque ele está definido. E o grau de f, por hipótese, eu estou supondo que é maior ou igual a 1, certo? Então, eu vou ter que isso aqui é zero, mais o grau de f. Opa, igual não, maior ou igual. Maior ou igual, eu já vou colocar direto aqui, ó, maior ou igual a 1. Porque isso aqui é maior ou igual a 0, isso aqui é maior ou igual a 1. Aí a gente tem uma contradição, tá bom? Então, tendo em vista essa contradição, esse pequeno absurdo que fizemos aqui, isso aqui mostra que o A tem que ser 0. Logo, o A tem que ser 0 e aí acabou, né? Porque eu peguei um elemento qualquer no núcleo e mostrei que ele tem que ser 0. Então, o núcleo é igual a 0, portanto, a φ é injetiva. Tá? E aí, sendo a φ injetiva, a gente pode considerar, então, o A como um subanel de A' via esse morfismo injetivo. Tá? Então, assim, podemos considerar o A como um subanel
via φ. Tá? É possível também produzir um anel A' que tem a mesma cardinalidade que esse cara aqui, que contém o A mesmo no sentido de teoria de conjuntos, né? Que a inclusão ocorra de verdade. Mas eu não vou perder tempo com esse detalhe técnico aqui agora não, tá? Mas é possível fazer isso. Mas o fato é que a gente pode enxergar o A aqui dentro como um subanel. E aí, como o que vimos anteriormente? Deixa eu só apagar isso aqui agora. Meu objetivo é escrever F como um produto finito de polinômios mônicos de grau 1. Né? Então, como a gente viu a ideia anterior sobre os complexos, né? Se a gente tomar aqui, ó, se a gente tomar B como sendo a classe de X, a classe da indeterminada X, via o ideal gerado por F, a gente tem, obviamente, que isso aqui acontece. Como isso aqui acontece, a classe de F pelo ideal gerado por F é o zero do anel A' agora, então isso aqui está nos dizendo basicamente que o F do X barra, ou F de B, é zero. É o zero do A', que é a mesma coisa que o zero do A, já que a gente está... Vou tirar esse A' daqui. Por enquanto pode deixar, mas como a gente está identificando o A como um subanel do A', né? Esse zero A' vai ser o próprio zero do anel A, via essa identificação. Então, o F de B é zero. Então, isso quer dizer que B, que pertence ao A', é uma raiz de F. Tá? E aí a gente usa o algoritmo da divisão. Porque, como esse polinômio aqui, ó, como esse polinômio x menos b pertence a esse anel de polinômios aqui, e ele é mônico, ou seja, o coeficiente líder dele é invertível, e é só o que a gente precisa para aplicar o algoritmo da divisão no nível mais geral dele, então, a princípio, podemos escrever, a gente pode escrever f como x menos b vezes um q mais um r, onde esse r aqui, ó, eu vou tirar esse r aqui rapidinho, onde o r, que é o resto, é zero, ou o grau de r é menor do que o grau de x menos b, que é 1, né, no caso. E aí, olha só, se o r for diferente de zero, o que vai acontecer? Ó? O grau dele tem que ser menor que 1, então ele tem que ser uma constante, né? O r tem que ser, um elemento do próprio anel A', certo? Já que o grau dele vai ser zero. E aí, quando eu aplicar tudo isso aqui em B, o f de B aqui é zero, aqui é zero, e aqui é zero. Então, se eu suponho que o R é diferente de zero, eu acabo concluindo que o R ainda assim é zero. Tá? Então, seria uma contradição. Então, necessariamente aqui, esse R é igual a zero. Tá? Então, meio que no meio dessa demonstração, a gente já está demonstrando um resultado clássico, que se você tiver alfa, raiz de F em qualquer anel, tá? Então o polinômio x menos alfa é um divisor de F, tá? Em A de x, um anel de polinômios, tá? É assim que prova, tá bom? Então aqui a gente já pode tirar esse R aqui, já vai ser zero. Então o x menos b é um divisor de F mesmo, com que aqui um polinômio, um anel de polinômios sobre esse anel A', tá? E aí agora a gente vai usar a hipótese de indução, porque como eu sei que o F é mônico e isso aqui é mônico, a gente sabe necessariamente o Q vai ter que ser mônico, certo? Porque o coeficiente líder daqui é o próprio coeficiente líder de Q, só que o F é mônico, então o coeficiente líder de Q tem que ser 1, tá? Então como F e x menos b são mônicos, e o grau e o Q aqui, e o Q vezes esse polinômio da F, então essa equação aí implica que o Q é mônico e mais. E o grau de Q é o quê? O grau de F vai ser 1 mais o grau de Q, tá? Porque esse daqui é mônico e esse daqui também. Então o grau do produto é a soma dos graus. Então o grau de F, que é N, é 1 mais o grau de Q. Então o grau de Q é N menos 1. Então o N menos 1 é maior que 0, estou supondo isso, né? Então ele é maior ou igual a 1. O Q é mônico, então eu posso aplicar a hipótese de indução nesse Q aqui para esse polinômio Q no A' de x.
Então, pela hipótese de indução, por hipótese de indução, vou escrever aqui embaixo para aproveitar um pouco. Ó. Existe, agora sim é o ativo que eu quero, superanel de A', que eu estou trabalhando em cima desse A', que é o quociente de A de x pelo ideal gerado por F. Existe um ativo superanel de A', e polinômios Q1 até QR em A tio x, mônicos de grau 1, onde Q é Q1 vezes QR. Aí acabou, porque F é x menos B vezes Q. Então, no fim das contas, F vai ser x menos B vezes Q1 até QR, onde x menos B e todos esses caras são mônicos de grau 1 e todos eles estão em A tio x, porque já que A tio é um superanel de A', todo polinômio que está em A de x está em A' de x e todo polinômio que está em A' de x está em A tio x. Tá? Então, todos esses polinômios estão no anel de polinômios em uma indeterminada sobre esse anel ativo. Tá? Então, logo, F é x menos B vezes Q1 até QR, onde x menos B, Q1 até QR, pertencem a A tio x, com certeza, são mônicos e de grau 1, todos eles de grau 1. Então acabou a demonstração dessa versão do teorema de Kronecker. Tudo bem? E aí a gente vai provar agora, como uma consequência da última proposição, um resultado que vai ser fundamental para a gente encontrar o fecho integral do anel de polinômios. Tá? A gente vai mostrar que se eu tiver uma extensão integral de anéis... não, uma extensão qualquer, não precisa ser integral não. Seja A contida em B, uma extensão de anéis... Uma extensão de anéis e F e G em A de x, em B de x, desculpa, mônicos. E aí a gente vai mostrar o seguinte, ó, se o produto de F vezes G está no anel de polinômios sobre o fecho integral de A em B, ou seja, se quando eu pego F vezes G, multiplico os dois, os coeficientes desse polinômio, são integrais sobre o A, então os coeficientes de F são integrais sobre A, ou seja, os coeficientes de F estão no fecho integral de A em B, e o de G também. Então, se o produto está no anel de polinômios sobre o fecho integral, então os dois polinômios estão necessariamente nesse anel de polinômios, tá? Então, digamos que isso aqui dá para chamar da primaridade forte, inclusive, né? Desse camarada aqui, ó, em B de x. Se eu pego dois elementos aqui, cujo produto está aqui dentro, eu consigo até algo mais forte, né? Nem que um ou outro está aqui dentro, não. Os dois precisam estar aqui dentro. Desde que a gente precisa que eles sejam mônicos, tá? Com isso a gente consegue provar esse resultado. Então aqui, ó, o lance é o seguinte, a gente só tem que dividir em casos, porque pode acontecer dos graus desses caras serem zero, né? Aqui eu não vou limitar isso não. Mas o que acontece é o seguinte, ó, se uma primeira hipótese aqui trivial, se o grau de F é zero ou o grau de F de G, desculpa, é zero, então o que acontece é o seguinte, como esses dois polinômios são mônicos, se o grau de F é zero, então o F é 1, certo? Ou, se o grau de G é zero, como ele é mônico, o G seria 1. E aí, se isso aqui acontece, como o F vezes G está aqui dentro, um dos dois aqui é 1, né? Então, necessariamente, isso aqui vai acontecer. Ó. O F vezes G, nesse caso aqui, vai ser o G que está aqui. Porque isso aqui acontece, certo? Então, o G está aqui. E o F também, porque a unidade está aqui dentro, tá? E no outro caso, então isso aqui acontece também, F igual a 1 pertence ao anel de polinômios sobre o fecho integral.
Agora, se for o outro caso, se for o g igual a 1, então, ou o f, que é f vezes g, pertence a esse camarada, e sendo aqui o caso o g igual a 1, o 1 está aqui também. Tá? Então, se for esse o caso, a gente tem os dois polinômios aqui, conforme a gente queria que acontecesse, e se for esse o caso, a gente tem os dois polinômios aqui conforme nós gostaríamos que acontecesse. Tá? Então, no caso em que um dos dois tiver grau zero, a gente consegue provar de maneira trivial o que a gente quer. Então, a gente pode eliminar isso aí. A gente pode supor que isso não acontece mais. Então, agora eu vou supor então que os graus aqui são maiores ou iguais a 1. Então, vou supor que ambos os polinômios têm grau maior ou igual a 1. Agora a gente usa a proposição anterior, porque vou usar duas vezes, porque como f é um polinômio mônico sobre b, então pela proposição anterior, existe um B' superanel de B, ou seja, onde B é um subanel de B', né? E, digamos aqui, A1 até AR, pertencentes a B', tais que o F se escreve como x menos A1 até x menos AR. Tá bom? Isso aqui quer dizer que F se fatora com polinômios mônicos de grau 1 em B'. Tá? Agora a gente vai aplicar a mesma coisa para o G, mas como eu quero um mesmo anel para os dois polinômios ao mesmo tempo, eu vou enxergar o G agora, uma vez que o G está em B de x, então o G está em B' de x, certo? Já que o B é um subanel de B'. Então eu vou aplicar em B' de x agora para o G. Dessa forma, como o G pertence a B' de x, já que ele está em B de x e é mônico, com grau maior ou igual a 1, com grau maior ou igual a 1, então, de novo, pela proposição anterior, segue que existe um superanel B, que eu vou chamar de B duas linhas, superanel de B' e B1 até BS, pertencentes a B duas linhas, tais que o G se escreve como x menos B1 até x menos BS. Tá bom? Então, e aí a gente vai olhar tudo dentro desse anel B duas linhas agora, porque ele contém B' e B como subanéis, né? E aí o que vai acontecer? Ó? Observe o seguinte, quando eu multiplico F vezes G, a gente tem as raízes ali agora. Tá? Então, observe que, como F vezes G é igual a isso daqui, ó, x menos A1 até x menos AR e x menos B1 até x menos BS, ficou pequeno aqui, e isso daqui pertence, por hipótese, ao fecho integral. Então, o que acontece? Então, esses elementos aqui, ó, A1 até AR, B1 até BS, são elementos, todos eles de B duas linhas, certo? Porque ó, os A's estão em B', e B' é um subanel de B duas linhas, então eles estão em B duas linhas, e os B's também estão em B duas linhas, então isso aqui são elementos de B duas linhas. E esses caras são raízes desse polinômio aqui, f vezes g, que é mônico. Tá? Agora, se esses caras são raízes de um polinômio mônico com coeficientes nesse anel aqui, quer dizer que eles são integrais sobre esse anel aqui. Tá? Então, como isso acontece, esses caras são integrais sobre o fecho integral de A e B. Tá? Ou seja, isso implica que essa extensão aqui, por exemplo, é finita. AB no fecho integral
na subálgebra sobre o feixe integral gerado por esses caras, essa extensão aqui é finita. B1 até BS. Esses caras têm extensão, eles são... isso aqui é uma extensão finita, já que eles são integrais sobre esse anel aqui. Então essa extensão é finita, só que essa extensão aqui é integral. Como? Essa extensão aqui é integral, claro. A extensão de A para o feixe integral de A em B é integral, porque todo elemento daqui é integral sobre A por definição. Então, como essa extensão é integral, lembra que a relação de integralidade entre extensões é transitiva, né? Então, ó, essa extensão aqui é finita, logo integral, já sabemos disso. E essa extensão aqui é integral, então essa daqui vai ser integral. De A1 até AR, B1 até BS. Isso. Agora, essa extensão é integral, e aí se essa extensão é integral, quer dizer que esses elementos aqui são todos integrais sobre o A. Tá? Então, a gente tem então que A1 até AR, B1 até BS, esses camaradas aqui que estão em B, duas linhas, são integrais sobre A. Nós vamos guardar essa informação agora, porque ela vai ser primordial para a gente mostrar agora então que cada F, aliás, que isso, para a gente mostrar que esse F, os coeficientes dele pertencem ao feixe integral, e para G é a mesma coisa. Tá? A gente vai provar para F e aí para G vai ser absolutamente análogo. Tá? Eu vou apagar aqui, eu só vou escrever aqui, ó. Então a primeira afirmação que vai mostrar agora, F pertence ao feixe integral, ao anel de polinômios sobre o feixe integral de A em B. Tá? Então como é que a gente prova isso? Ó? Como F pode ser dado a partir dessa igualdade, então o que acontece é que os coeficientes de F aqui, esse polinômio é mônico, né? E os coeficientes desse F são polinômios em cima desses termos A1 até a R, certo? Por exemplo, se fosse só dois carinhas, ó, x menos A vezes x menos B, quando você multiplica isso, dá x ao quadrado menos 2A mais B. Esse 2 aqui é o do anel, né? 1 mais 1. Ou você pode olhar como a multiplicação de um inteiro vezes um cara do anel também. Menos 2AB x mais AB. Ó, esses coeficientes aqui, ó, são polinômios nas entradas A e B com coeficientes no próprio anel A, né? Que é o menos 1 e aqui o 1. E aqui tem a unidade, tá? Então, a gente consegue escrever, se a gente escrever, ó, escrevendo os coeficientes de F assim, escrevendo F no formato, como aqui tem R, o grau dele vai ser R, né? C0 mais C1x até CR menos 1, x elevado a R menos 1 mais x elevado a R, já que ele é mônico, com C0, CR menos 1 pertencentes a B, né? Lembra que a hipótese me diz que F é um polinômio sobre B. Então, esses coeficientes de F são expressões polinomiais nesses elementos A1 até a R. Então, e aí como é que a gente escreve isso de maneira formal? Bom, então para cada I de 1 até, aliás, de 0 até R menos 1, de 0 até R menos 1, existe um polinômio, vamos dizer assim, que eu vou chamar aqui de FI, em R indeterminado, opa, que é o A, né, o corpo canônico, AX1 até XR, onde tal, né, tal que o CI é uma expressão polinomial definida por esse FI no A1 até a R. Tudo bem? Aí agora a gente usa o fato de que esses R caras são integrais sobre o A. A gente já sabe que o fecho integral é um subanel, né? Então se A1 até a R são integrais sobre o A, qualquer expressão polinomial nesses caras continua sendo integral sobre o A. Tá? Então aqui, ó, como A1 até R são integrais sobre A, então
Esse CI aqui, ó, é integral sobre o A, para todo I, certo? Só que o CI pertence a B, né? CI que pertence a B, porque esse polinômio F foi tomado no anel de polinômios sobre B, ele é integral sobre A para todo I, de 0 até R-1. O que está nos dizendo então que cada CI desse está no feixe integral de A em B, porque ele é alguém de B que é integral sobre o A. Então isso daqui, CI está aqui para todo I, de 0 até R-1. Agora, dizer isso, dizer que todos os coeficientes de F estão nesse feixe integral, é justamente dizer que o F está no anel de polinômios sobre o feixe integral de A em B. Tá bom? Então é assim que a gente mostra que o F está aqui. E aí, de maneira completamente análoga, você mostra que o G também está aqui. Aí você faz a mesma coisa. O G é x menos B1 até x menos BS. Aí você escreve o F dessa forma, sei lá, um D0 até x elevado a S. Aí, para cada I de 0 até S menos 1, o DI vai ser uma expressão polinomial em cima desses Bs. Como esses caras são, os Bs são integrais sobre o A, esses coeficientes aqui, que vão ser expressões polinomiais dos Bs, também vão ser integrais sobre o A, só que eles já estão em B, então os coeficientes de G também estarão no fecho integral de A em B, tá? Mas é exatamente a mesma coisa, tá? Então por isso que eu vou escrever só analogamente aqui, e eu até sugiro que vocês escrevam para exercitar. Mas é só pegar exatamente o que eu fiz aqui para o F e fazer as adequações devidas, tá? Analogamente, de maneira inteiramente análoga, né? Analogamente, a gente mostra que o G também está no anel de polinômios sobre o feixe integral, tá? Então esse resultado aqui é importantíssimo, porque, e aí como um corolário dele, lá na frente vai ser bem importante trabalhar em cima desses caras, como um corolário, se eu tiver um domínio normal, seja um domínio normal, K, o corpo de frações de A, e F e G no anel de polinômios sobre o corpo de frações mônicos. Então, se F vezes G pertence ao anel de polinômios original sobre o domínio A, então cada um dos polinômios F e G também estão nesse anel de polinômios. Tá? Em particular, com os domínios de fatoração única, esse resultado é verdadeiro, porque nós já vimos que todo todo domínio de fatoração única é um domínio normal. Tá? E a prova disso é bem simples, porque usando isso que nós acabamos de fazer, ó, a gente tem por hipótese que o fecho integral do domínio A no seu corpo de frações é o próprio anel A, já que ele é normal, o domínio é normal. Então, como isso acontece? Por hipótese, o F vezes G está em A de x, que é precisamente o anel de polinômios sobre o fecho integral, então, pela proposição anterior, como esses caras são mônicos, F e G também tem coeficientes no fecho integral, só que o anel de polinômios sobre o fecho integral é o anel de polinômios sobre o domínio original, porque esse domínio é normal. Tá? Esse então aqui é a proposição anterior. Tudo bem? Então sai como um corolário bem tranquilo do resultado da proposição anterior. E aí vamos ao principal teorema da aula de hoje. Se eu tiver uma extensão de anéis qualquer, belíssimo resultado. Se eu tiver uma extensão de anéis qualquer, então se eu tenho essa extensão de anéis, eu tenho naturalmente essa extensão de anéis, certo? E aí duas coisas podem acontecer. Ó, essa extensão de anéis de A para B define o fecho integral, certo? De A em B. E essa extensão aqui define o fecho integral desse cara nesse anel. A pergunta é, quando eu olho para o fecho integral de A em B e olho para o anel de polinômios, que está aqui no meio também, porque o A está contido aqui e isso está contido aqui,
Qual é a relação entre esses dois caras aqui? Isso e isso. A resposta é igual. Belíssimo resultado. Tá? Então, o feixe integral de a de x em b de x, ou seja, o feixe integral do anel de polinômios sobre a em b, é o feixe integral de a em b, aliás, é o anel de polinômios sobre o feixe integral de a em b. Então, deixa eu tentar falar de maneira melhor agora. O feixe integral do anel de polinômios sobre a em b, sobre o anel de polinômios em b, é um anel de polinômios sobre o feixe integral de a em b. Então, tem uma certa comutatividade aqui nas noções de anel de polinômios e feixe integral. Tá? Então, é isso que a gente vai mostrar nesse teorema. Então, o feixe integral do anel de polinômios sobre o a no anel de polinômios sobre o b é o anel de polinômios sobre o feixe integral de a em b. E aí tem uma das inclusões aqui que é mais fácil, a gente naturalmente vai começar por ela, que é o seguinte, ó, essa inclusão aqui. A primeira coisa que a gente observa para mostrar essa inclusão é o seguinte, ó, de fato isso aqui acontece, ó, o feixe integral de a em b está contido naturalmente no feixe integral de a de x sobre b de x. Por quê? Isso é bem tranquilo, porque se eu pegar um elemento aqui qualquer, um b, no feixe integral de a em b, o que acontece? Segue, por definição, que o b pertence a b, certo? E é integral sobre a. E como o b está contido em b de x, né, o b é um subanel do anel de polinômio sobre b, e mesma coisa para o a, então o que a gente tem na verdade é que o b pode ser visto dentro do b de x e ele é integral sobre a de x, que os coeficientes de a que aparecem numa relação de dependência integral de b sobre a, esses coeficientes podem ser vistos dentro do a de x também, como polinômios constantes. Só que isso daqui é precisamente dizer que b está no fecho integral de a de x sobre o b de x. Tá? Então essa inclusão aqui foi. E aí, como isso aqui acontece, claramente o x está em a de x, certo? E aí o a de x está contido no fecho integral dele sobre qualquer superanel dele. Então, o x pertence ao fecho integral, mas a gente já sabe que o fecho integral de uma extensão de anéis é uma subálgebra que contém o a de x e que está contido em b de x. Então, como esse cara, como eu tenho essa inclusão aqui e o x também está aqui, então isso aqui implica que a subálgebra sobre o anel dado pelo fecho integral gerado por x continua aqui dentro. Isso aqui é fechado para as operações soma e produto, né? Então, está tudo em casa. Então essa inclusão foi. Essa inclusão mais tranquila, que basicamente não dependeu de nada que a gente fez até agora. Tá? A outra inclusão, sim, ela depende muito das coisas que a gente fez. Tá? Depende muito da proposição anterior. Então, vamos para a outra inclusão agora. Então essa inclusão aqui foi, né? Agora vamos para a outra. A outra a gente vai ter que ser bem mais criativo. Bom, eu vou pegar um polinômio qualquer aqui. Bom, isso está me dizendo então que f é um polinômio em b de x integral sobre a de x. Então, por definição, assim existem, digamos, um m natural e g0 até gm-1 pertencentes a de x, né? Os coeficientes estão no anel de polinômios sobre a, tais que g0 mais g1f até gm-1 f elevado a m-1 mais f elevado a m, isso é igual a zero, tá? No anel de polinômios b de x ou a de x, tanto faz.
E aí, olha só, a nossa ideia é o seguinte, ó. Quando eu olho para esse polinômio aqui, quando eu olho para essa expressão aqui embaixo, eu vou explicar para vocês por que eu vou proceder da forma como eu vou proceder. Quando você olha para essa expressão aqui embaixo, você consegue colocar um f em evidência assim, ó. Por que isso daqui pode ser uma ideia para provar esse resultado? Porque eu quero mostrar que o f está aqui, né? No feixe integral de a em b sobre x. Eu quero mostrar que o f está aqui. A gente sabe que o a está contido aqui. Ó. O a está contido desse cara. Então, esse polinômio g0 que está aqui também. No no feixe integral de a em b, x. Né? E na proposição anterior, a gente viu uma condição suficiente para que o produto de dois polinômios esteja aqui dentro. Tá? Esses dois polinômios vão estar ali dentro, eu quero mostrar que o f está aqui, né? Desde que esses dois polinômios sejam mônicos e o produto deles caia aqui dentro. E é quase o que está acontecendo aqui. Eu tenho f vezes isso caindo aqui dentro. O problema é que eu não sei se f é mônico. E a gente não pode fazer essa hipótese porque eu quero mostrar que qualquer polinômio f daqui está aqui dentro. Então, se eu suponho que f é mônico, acabou. De fato, o f está aqui dentro. Então, eu consigo mostrar que todos os polinômios mônicos daqui estão aqui. Mas isso não é suficiente para obter essa igualdade. Então, o nosso resultado estaria mais fraco. Então, assim, isso parece ser uma ideia promissora, mas a gente tem que tentar driblar esse problema. A gente não sabe se f é mônico ainda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para um polinômio mônico que dependa desse f aqui, fazendo o seguinte. Eu quero definir um polinômio f, assim, ó, f1, que eu vou chamar. Vai ser interessante botar um menos aqui no lugar de mais. Lá na frente vocês vão entender. Mas o principal aqui é o seguinte, para eu garantir que esse polinômio aqui, ó, digamos que o maior grau dele é o r, eu tenho que escolher um r aqui de modo que ele seja maior que o grau de f, certo? Que ele seja maior que o grau de f. Só que também, na hora que a gente for substituir o f por f1 mais x elevado a r, e olhar para essa expressão, vai ser interessante que esse r aqui tenha um grau maior do que os graus de g0, g1 até gn-1 também. E é sempre possível escolher um r desse. Tá? E eu vou escolher ele par, porque lá na frente vai ser interessante também. Tá? Então eu estou explicando por que eu estou fazendo as coisas. Então, escolha, a partir disso, é só para tentar chegar em algo parecido com isso, só que com os caras envolvidos mônicos. Então escolha um r natural par maior do que o grau de f. Aqui é uma besteira, né? Assim, pra você falar do grau de f, você precisaria supor que o f é diferente de zero. Mas vamos lá, né? Se o f for zero, ele está aqui. Então, é uma coisa trivial. Tá? Então, não vou escrever isso, não. Então, escolha r natural maior do que o grau de f e maior também do que os graus de gi para todo i de 0 até r. Desculpa, até n-1. Tá bom? Então, por isso que a gente está fazendo isso. A ideia é tentar chegar numa igualdade dessa agora só que com f1. Porque o f1 agora, ele é quase mônico, né? Ele tem tudo para ser mônico. O menos f1 é mônico. Pronto. Se eu olhar para o menos f1, ele é mônico. Que aí vai ter mais x elevado a r aqui. Então, por conta disso, defina f1 como sendo f menos x elevado a r. Tá? Isso está onde? Está... Bom, por enquanto está em b de x, né? Por enquanto está em b de x. Não tem grandes coisas que eu quero saber de onde esse cara está agora, não. Tá, aí agora é o seguinte, definindo o f1 dessa forma, isso me dá a garantia que, por exemplo, menos f1 é mônico, certo? Menos f1 é mônico. Com certeza. E aí o que vai acontecer? Ó? A gente pode então olhar para essa igualdade e substituir a f como sendo f1 mais x elevado a r, certo? Então, essa igualdade aqui, ó, que eu vou chamar de estrela, então a igualdade, a equação, né, ficou mais bonitinho, a equação estrela
pode ser reescrita na forma G0 mais, no lugar de f, eu vou colocar f1 mais x elevado a r. E aqui eu vou ter gn menos 1. Aí no lugar do f elevado a n menos 1, é f1 mais x elevado a r elevado a n menos 1. E aqui embaixo eu vou colocar o último termo que falta aqui. No lugar de f é o f1 mais x elevado a r elevado a n. Certo? Isso é zero. E aí, a nossa ideia aqui agora é descrever, é usar essa equação aqui para obter uma equação polinomial no termo f1, para chegar em algo desse tipo aqui com f1. Tá? É claro que não vai ser mais os mesmos g's que vão aparecer aqui, tá? Mas a gente pode reorganizar essa igualdade de modo que ela fique dessa forma aqui, ó. Logo, a equação acima pode ser reescrita na forma H0 mais H1 F1 até HM, o F1 está sendo elevado a M menos 1 aqui, ó. HM menos 1 elevado a F1 elevado a M menos 1. E aqui F1 elevado a M, mais F1 elevado a M. Isso é zero. Isso aqui é zero. Tá? Onde essa equação polinomial aqui agora, ela vai ter qual grau, né? Vai ter o grau justamente R vezes M, porque F ele é quase mônico, né? Ele é quase mônico. Ele só não é mônico a menos de um sinal. Mas a gente não vai querer, a gente não vai estar preocupado se isso aqui vai ser positivo ou negativo. Mas o fato é que nessa expressão polinomial o maior grau que aparece é justamente aqui, ó, é o R vezes M. Tá? Aí vai depender da paridade, vai ter um menos 1 elevado a R vezes M lá, e vai depender, mas o R é par, né? Eu escolhi o R par, então o R vezes M é par, então vai aparecer positivo lá mesmo. Então isso aqui com certeza é mônico. Essa escolha de R já mata esse problema, porque o F1 tem grau R, então o F1 elevado a M vai ter, como ele é mônico, né, entre aspas, não é bem mônico, mas esse menos 1 aqui nunca vai virar zero quando eu multiplicar por ele mesmo. Vai ficar só alternando, mas eu escolhi um cara par, então R vezes M é par, então vai ficar mônico ali mesmo, tudo bem. Tá? Aí onde esse H0, onde esses H0 até Hm-1, são polinômios que dependem desses x elevado a r, desses G0, G1 até o Gm-1. Tá? E do próprio F1 também, eventualmente. Tá? Claro. Só que os F1 a gente está deixando eles, a gente não está criptografando eles não, a gente está deixando eles à amostra aqui. Tá? Então nos Hs não vão aparecer os F1s não. Tá? Então basicamente o que vai acontecer é que esse polinômio continua, esses polinômios H0 até Hm-1, a gente pode olhar eles aqui dentro de B de x mesmo. Pode acontecer deles permanecerem em A de x, mas a gente não está interessado nisso. Não é isso que importa agora. Então isso aqui continua em B de x, isso aí com certeza, porque está todo mundo aqui em B de x sem nenhuma dúvida, tá? E o H0 a gente tem uma expressão específica para ele, que é onde não aparece o termo F1. Ó. Olha, não vai aparecer F1 aqui, justamente quando a gente pegar o G0 mais G1 x elevado a r, mais Gn-1, x elevado a r elevado a n-1. Em qualquer outro produto que você fizer, vai aparecer o F1, tá? Então, o H0 é isso daqui, ó. O H0, sim, a gente tem certeza que ele está em A de x, ó, porque ele é G0 mais o G1 x elevado a r até o Gm-1 x elevado a r
elevado a m menos 1, aqui m menos 1, e mais o x elevado a r elevado a m aqui. X elevado a r elevado a m. Certo? Beleza. Tá? E isso daqui, com certeza, ó, isso aqui continua aqui dentro aqui, ó, do a de x. Certo? Continua aqui dentro do a de x. Tá? Então, ótimo. E aí, agora sim, a gente vai olhar para essa igualdade de maneira parecida com o que a gente fez antes, mas com a vantagem de que esse F1 aqui agora, o menos F1 é mônico. Tá? Então, com essa vantagem, a gente tem certeza que o menos F1 é mônico, que aquilo que a gente não conseguiu fazer antes, a gente vai conseguir fazer para o F1, a gente vai conseguir provar que o F1 está aqui. Agora, se o F1 está aqui, o F é a soma do x elevado a r, que está aqui, com esse F1. Então, se a gente mostra que o F1 está aqui, o F também tem que estar. Então, essa é a maneira que a gente usa para driblar esse problema. Tá? Então, essa igualdade aqui, ó, só a gente está chegando no final aqui já. Essa igualdade, se a gente escrever, só na hora de colocar em evidência, se a gente tomar o H assim, ó, tome H, só para não ter que escrever isso tudo de novo. Tome o H, aqui eu vou colocar um F1 em evidência. Então, tirando um F1, eu vou tomar aqui o H como sendo menos isso daqui, ó. Deixa eu ver se vale a pena fazer assim. Não, sem menos. Tome o H como sendo H1, mais, eu estou tirando o F1 de todas as parcelas até aqui H2, F1, seria o F1 ao quadrado, mas só tem F1, até Hn menos 1, F1 elevado a m menos 2 e F1 mais F1 elevado a m menos 1. Então, estou tirando o F1 de cada, porque fazendo isso, que é mônico, né? Isso aqui é mônico, justamente pelo que a gente viu anteriormente, ó, o grau disso daqui, por isso que a gente escolheu o R com um grau maior do que todo mundo aqui, porque agora o R vezes m menos 1 é um número maior que o grau de todo mundo aqui atrás, tá? Porque nesses H's aqui, eu tenho só os G's envolvidos também, tá? Então, o R vezes m menos 1 continua, a maior potência de F1 elevado a m menos 1 continua sendo a maior potência de todos aqui. Então, esse polinômio aqui é mônico, porque o R que eu escolhi par é mônico, certo? Tem grau R vezes m menos 1. Deixa eu apagar aqui, ó. Lembrando que a gente pegou um F qualquer aqui, ó, só para não esquecer. Então, essa igualdade aqui vai implicar que o quê? Eu vou jogar o H0 para um lado e vai ficar F1 vezes H é igual a menos H0, certo? Que pertence ao A de x. O H0 está em A de x. Aí, como a gente sabe que o menos F1 é mônico, isso aqui vai acontecer, ó, menos F1, então, vezes H, se eu multipliquei por menos aqui, o menos foi embora aqui, isso é o H0, que está em A de x, só que está aqui também. Porque o A de x está contido no feixe integral, no anel de polinômio sobre o feixe integral, porque o A está contido no feixe integral. Então, aí agora a gente vai usar a proposição anterior. Como menos F1 e H são mônicos, acabou. Olha a força da proposição anterior. Então, o que vai acontecer? Eu sei que o menos F1 e o H vão pertencer, mas o H que se dane, eu não quero saber do H. Então, o menos F1 pela proposição anterior, né, se vale a pena registrar aqui, pela proposição anterior, está longe de ser trivial isso, deu um trabalho para provar. O menos F1 tem que ser também um elemento do anel de polinômio sobre o feixe integral. Agora, se o menos F1 está aqui, isso implica que o F vai ser o quê? Bom, isso aqui implica que o F1 está, isso aqui é fechado, né, para a diferença. Então, o F1 originalmente também está aqui. E aí, o F, que é F1 mais x elevado a r, F1 está aqui. E o x elevado a r com certeza está aqui, né? É 1 vezes x elevado a r. O 1 está no feixe integral de A em B porque está em A. Então, isso aqui também pertence ao anel de polinômios sobre o feixe integral
E fim de teorema, fim desse belíssimo resultado. Tá? Então, o fecho integral de um anel de polinômios em outro anel de polinômios é um anel de polinômios sobre o fecho integral da extensão envolvida. É um corolário, isso que vale para uma indeterminada, vale para qualquer quantidade indeterminada. Né? Então, se isso aqui é uma extensão de anéis, isso aqui é uma extensão de anéis, e n é um número natural, então o fecho integral do anel de polinômios em n indeterminadas sobre o anel de polinômios sobre b em n indeterminadas é o anel de polinômios em n indeterminadas sobre o fecho integral. E aí a prova, por indução, isso que eu vou fazer com vocês. Para n igual a 1 foi tudo isso que a gente fez anteriormente, né? Então para n igual a 1 foi teorema anterior. Então agora a gente vai supor por indução que n é maior que 1. Supõe por indução que n é maior que 1 e que o resultado vale para n menos 1. Então é isso daqui. Dizer isso é dizer isso daqui. Isso aqui é igual ao fecho integral em n menos 1 indeterminadas. Então vamos ver como é que a gente escreve no caso geral. Bom, no caso geral, se a gente escrever, acho que vai ficar fácil fazendo assim, quer ver? Defina, só para ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo, defina R como o anel de polinômios em n indeterminadas, n menos 1, desculpa, e S em a mesma coisa, só que sobre B. Então, vamos tentar concluir o que a gente quer. Então, AX1 até XN sobre B, X1 até XN, o que é? Isso aqui é igual ao... Aqui é RXN, sim? Sobre o SXN, certo? Aí pelo teorema anterior, está em uma indeterminada só, né, no XN. Isso aqui é o fecho integral de R em S no XN, certo? Só que o fecho integral de R em S, aqui, ó, é isso daqui, certo? Então, isso daqui é precisamente com essa notação, é isso daqui, ó. Aqui está o fecho integral de R em S, tá? Que é isso. Então, isso aqui é pelo teorema anterior e aqui agora é pela hipótese de indução. Então, esse cara aqui, ó, é o anel de polinômios sobre o fecho integral em n menos 1 indeterminadas. E aí, o anel de polinômios sobre isso na indeterminada xn. E aí, por definição, isso aqui é um anel de polinômios nas n indeterminadas. Então, bem bonitinho, né? Aqui não dá trabalho nenhum para estender por indução esse resultado. E aí, mais um corolário desse resultado é que se eu tiver um domínio, então, se A é um domínio normal, o anel de polinômios sobre A também é um domínio normal. Tá? É meio que o lema de Gauss, só que para o caso de domínios normais. Então, A é normal. Eu não sei somente se, na verdade. Só que na volta a gente não precisa do teorema anterior, não. A gente já prova ele de maneira independente. Se somente se A de x é um domínio normal. Tá? E aí, claro, né? Só para registrar, antes de provar esse resultado, como uma consequência dele também é que isso vale para qualquer quantidade finita de indeterminadas. Né? Se A é um domínio normal, e n é natural, então o anel de polinômios em n indeterminadas sobre qualquer domínio normal é um domínio normal também. Aí é só aplicar a indução bem fácil. Aqui não tem nem muito trabalho não. Tá? Demonstração, indução sobre n, fica muito imediata a indução que você faz aqui.
Tá bom? Então, vamos provar esse resultado aqui. Vamos provar a volta primeiro, que a volta não usa nada do que a gente fez não. Então, na volta, vamos pegar um elemento aqui em A. Para ambos os casos, né, vamos definir uma mesma notação aqui, clássica. K é o corpo de frações sobre o A. Então, isso independe da ida ou da volta. Então, para a volta, não depende das coisas que a gente fez aqui. Eu vou pegar um elemento B no fecho integral de A. Né? Ou seja, ele é um elemento que está no corpo K e que é integral sobre o A. Aí, o que acontece? Daí, o B pertence ao corpo K, né? E é integral sobre A. Agora, isso daqui me diz, com certeza, que como o K está contido no anel de polinômios sobre o K, então o B é um elemento do anel de polinômios sobre K, com certeza, e é integral sobre o A de X, porque o A está contido no A de X. Só que o que vai acontecer? Isso aqui acontece. Essa inclusão aqui é satisfeita. O anel de polinômios sobre o corpo K está no corpo de frações de A do AX, tá? Não, isso, do AX, porque o A porque o K está aqui dentro, certo? O A está contido aqui no A de X, então o corpo de frações de A, que é o K, está contido no corpo de frações aqui, só que o X também está aqui, ó. O X pertence a isso daqui, então a K-álgebra gerada por K em X também vai estar aqui dentro, porque isso aqui é uma álgebra, né? Em particular um anel. Então, se eu pegar qualquer expressão polinomial sobre K, como o K está aqui dentro e o X está aqui dentro, então isso aqui é fechado para a soma do produto, vai estar aqui dentro também. Tá? Então, aqui, desculpa, não é igual. É contido, tá longe de ser igual isso, em geral. Então, eu tenho essa inclusão. E por que isso é importante? Tenho essa inclusão. Então, na verdade, esse elemento que eu peguei aqui originalmente, ele pertence ao A de X. Não precisava nem dar essa volta toda, né? Como o B está em K, ele já está em A de X. Tá? Não precisava de passar por isso daqui. Realmente não precisava passar por esse estágio aqui. Se o B está em K, o B está em A de X, no corpo de frações de A de X. Tá? Porque todo elemento do corpo é uma fração de elementos de A. Então é uma fração de elementos de A de X e, portanto, está aqui. É muito mais fácil assim. Tá? Mas eu não vou apagar não para ficar do jeito que eu falei mesmo e vocês verem que as coisas não acontecem automaticamente. Então, esse cara está aqui e é integral sobre A de X, sobre o domínio A de X. Só que a gente está assumindo que esse cara é normal. Então, isso aqui está me dizendo que o B está no fecho integral do anel de polinômios sobre o corpo de frações dele. Só que como ele é normal, isso aqui é exatamente o A de X. Então, esse B está no anel de polinômios sobre A em X. Então, o B está na interseção do corpo K com o anel de polinômios sobre A. Então, não tem jeito, ele tem que estar em A, porque B é um polinômio de grau zero, né? É uma constante. E essa constante tem que estar em A, porque os coeficientes de B todos estão em A. Então, esse B, que é o único coeficiente que tem nele como polinômio, tem que estar no anel A. Essa interseção é só um anel A, né? O domínio A. Então, isso aqui implica que o B pertence a A. Então, a gente pegou um elemento qualquer no fecho integral de A e mostramos que ele está em A. Então, isso prova que o A é um domínio normal. Tá? Então, essa implicação foi. Vamos provar a ida agora. Para a ida, agora a gente sabe que o A é um domínio normal, né? Então, bom, como o A é um domínio normal, por hipótese, o fecho integral de A é igual a A. Mas a gente também sabe pelo teorema anterior,
pelo teorema anterior, o fecho integral de A de x, fecho integral de A de x em K de x, certo? Eu tenho aqui o A contido em K, né? O K é o corpo de frações, e a gente viu pelo teorema anterior que o fecho integral de A de x em K de x é o A de x. A gente vai usar isso. Não é bem esse fecho integral que eu quero estudar, né? Para eu mostrar que o A de x é normal, eu tenho que mostrar isso aqui, né? Que o fecho integral do A de x no corpo de frações dele, isso aqui tem que ser isso. É essa inclusão que eu tenho que provar, porque a outra a gente sempre tem. Tá? Mas vai ser interessante saber disso aqui primeiro. Tá? A gente vai usar isso. Que a princípio é isso aqui, né? O fecho integral do A de x em K de x é o fecho integral de A, é o anel de polinômio sobre o fecho integral do A, só que a gente sabe por hipótese que o domínio é normal, então a gente pode tirar o fecho aqui, é o próprio A de x. Tá? E aí, o que é que vai acontecer? Por outro lado, vai ser interessante a gente saber disso daqui também. Ó. Como cai um corpo, antes de atacar o problema, como cai um corpo, nós já vimos que o anel de polinômio sobre qualquer corpo é um domínio de fatoração única. Que na verdade é um domínio euclidiano, que é principal e, portanto, um domínio de fatoração única. E todo domínio de fatoração única é normal, nós vimos isso. Isso implica, então, que o anel de polinômio sobre K é normal, é um domínio normal. Então, isso implica que o fecho integral desse domínio sobre o seu corpo de frações é ele mesmo. É ele mesmo. Tá? Então, a gente vai usar. Note que essa igualdade foi a proposição anterior que deu pra gente. E essa igualdade a gente já sabia desde o início dessa aula. Então a gente vai juntar essas duas informações para calcular o fecho integral do A de x no seu corpo de frações. Então finalmente a gente vai pegar um F no fecho integral do anel de polinômio sobre o A no corpo de frações A de x. Então isso aqui implica, logo, F está no corpo de frações do anel de polinômios, é integral sobre o A de x. E aí, olha só, e como o corpo de frações do A de x está contido no corpo de frações do K de x, claro, porque o anel de polinômio sobre A está contido no anel de polinômio sobre o K. Então, o corpo de frações de um está contido no corpo de frações de outro. Então, a gente tem essa inclusão. E o A de x está contido no anel de polinômio sobre o K. Então, o F é um elemento daqui que, sendo integral sobre o anel de polinômio sobre o A, também é integral sobre o anel de polinômio sobre o K. Porque os coeficientes de uma equação que estiverem aqui vão estar aqui também, na relação de dependência integral. Então, isso quer dizer que o F é um elemento no corpo de frações do anel de polinômio sobre o K, integral sobre o anel de polinômio sobre esse corpo. Ou seja, o F está no fecho integral do anel de polinômios sobre o corpo de frações dele, que nós vimos aqui atrás é justamente o K de x. É justamente um anel de polinômio sobre K. Tá? Então, o que nós temos? O F está em K, ele é um polinômio sobre o K. Aqui, ele antes era uma fração de dois polinômios sobre o A, mas na verdade ele vai ser um polinômio, só que com coeficientes no corpo K. Logo, o F pertence a K de x, certo? E originalmente, ó, ele é integral sobre esse cara aqui. Sobre o anel de polinômios sobre A. Agora, isso aqui está dizendo que o F, então, está no fecho integral do anel de polinômios sobre o A no
anel de polinômio sobre o corpo K. E agora a gente usa essa igualdade que veio do teorema anterior. Esse fecho integral aqui, ó, é justamente o A de x. Então, o F que está aqui, está aqui. Então o F é um polinômio sobre o A. Acabou. Então pegamos um F no fecho integral e mostramos que ele está exatamente no domínio original. Então isso mostra que o A de x é um domínio normal. Isso finaliza esse corolário, que é um teorema, né? Mas como foi obtido a partir de um resultado talvez mais delicado, eu chamei de corolário, mas poderia ter chamado de teorema tranquilamente. Tá, pessoal? Então a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que todos tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.